Oi pessoal, tudo bem? No Ciclodados de hoje vamos estar vendo números sérios e importantes. A ideia é mostrar aí entre quem pedala quais as chances de sofrermos um acidente fatal aqui no Brasil. E não apenas isso, vamos estar comparando os números da bicicleta com outros meios de transporte. Vamos lá? Bom, pessoal, existem pelo menos 3 parâmetros muito utilizados quando a gente analisa o número de mortes. Cada um deles cumpre uma função e também podem apresentar resultados bem diferentes entre si. O primeiro deles e o mais utilizado é verificar o número de mortes conforme as viagens ou deslocamentos realizados. Nesse caso, se a pessoa vai, por exemplo, da Savassi até o centro, a Pampulha ou Lagoa Santa, não fazemos distinção. Para levar em conta essas diferenças, a gente pode também medir o número de mortes conforme o número de horas percorridas em cada meio de transporte. E por último, podemos verificar o número de mortes conforme o número equivalente de quilômetros percorridos em cada meio de transporte. Inclusive, esse será o que a gente vai utilizar no vídeo. E os modos de transportes que a gente vai ver são a pé, de bicicleta, de moto, carro e ônibus. Então vamos ao nosso PowerPoint. Então, pessoal, a fonte está aqui embaixo, a NTP Cimob 2020, dados referentes aí ao ano de 2017. Vou deixar o link aí embaixo para quem tiver interesse, tem muita coisa bacana lá, tá? Vamos ao título, mortes por 100 milhões de quilômetros rodados. Nenhum indivíduo sozinho de bicicleta anda isso, tá? Isso é a soma aí de todos os cidadãos do país, das cidades analisadas. O relatório está até por milhão. Eu botei por 100 milhões para não ficar números quebrados, eu achei que fica mais didático. Vamos analisar então, igual eu falei, a pé, bicicleta, moto, carro e ônibus. E aqui a primeira coluna são o tamanho das cidades, tá? Começamos cidades de mais de 1 milhão de habitantes e depois vamos para cidades menores até aquelas de 60 a 100 mil habitantes, tá? Então o relatório não faz medição para cidades com menos de 60 mil habitantes. Vamos começar então aqui embaixo pelo total, comparando aí a pé com bicicleta. Olha que interessante, é um pouco mais arriscado andar a pé do que de bicicleta, né? Surpreendente isso, né? Muito parecido, realmente não esperava esses números. Minha segunda surpresa foi aqui, ó, moto, 44 contra 14 da bicicleta, tá? Eu sei que esperava que moto é mais perigoso, mas não esperava uma diferença tão grande. Até um amigo meu que é motoqueiro, ele falou convictamente comigo que era mais perigoso andar de bicicleta, porque é mais frágil, né? E errou feio, ó, é 3 vezes mais perigoso andar de moto do que de bicicleta. E a terceira surpresa foi essa aqui, ó. Carro. Tudo bem, eu esperava que carro fosse mais seguro, mas 7 contra 14 eu esperava uma diferença maior. Isso é o dobro, né? Ou seja, é 2 vezes mais seguro andar de carro. Mas esperava mais, porque o carro é mais de 1 tonelada ali de metal que protege quem está dentro, mas coloca em risco todo o resto, né? Aliás, a maioria das mortes provavelmente de todos os meios, né, tirando aí o ônibus, são ocasionadas pelos carros, né? Esse é o grande problema. Quanto mais as pessoas tentarem individualmente um meio de transporte mais seguro, né, a tendência é piorar para todos, tá? Isso se a escolha for o carro, né? Se for o ônibus, a gente vê aqui que ele é mais seguro e coletivamente ele é mais vantajoso, né? Porque vai transportar muita mais gente, vai ter menos trânsito, vai ter menos poluição, os ganhos são maiores. Então, assim, quem quiser aí segurança acima de tudo, fica aí a dica que o ônibus tem os melhores resultados de todos, tá certo? Vamos também fazer uma análise vertical, que é muito interessante, comparando aí das cidades maiores para menores. Vocês podem ver que a pé varia pouco, vai de 14 até 13, com números intermediários aí variando pouca coisa, até sobe e depois cai, né?
Já a bicicleta tem uma alteração mais consistente e de queda, vai de 20 para 10, ou seja, nas pequenas cidades seria 2 vezes mais seguro do que nas grandes cidades andar de bicicleta. Agora, o surpreendente é moto e carro, que ocorre exatamente o contrário, né? Moto vai de 37 para 54 e o carro, mais impressionante ainda, de 3 para 22, ou seja, multiplica por 8. O risco em cidade pequena é muito maior nos carros, né? Olha só que impressionante, aliás, numa cidade pequena é muito mais perigoso o carro do que a bicicleta. Até numa cidade intermediária aqui, 250 mil habitantes, o número ainda é consistentemente, são próximos, né? São próximos. Eu imagino que isso aqui se deva à questão de rodovias, né, que tenham nessas cidades pequenas, e as mortes que ocorrem ali no entorno na rodovia vão ser contabilizadas das cidades do entorno, que tendem a ser cidades menores, tá? É a explicação que eu encontrei, mas não verifiquei, né? Mas vamos ver aqui algo mais palpável para nós ciclistas, tá? 100 milhões de quilômetros está muito fora da nossa realidade. Então, o que eu fiz? Eu dividi 100 milhões por 20 e gerei outra tabela aqui, que é a mesma da anterior, só que a gente vê quantos milhões de quilômetros são necessários para ocorrer a primeira morte. Então, assim, quanto maior, melhor, tá? Tanto que o ônibus aqui tem números maiores. Mas vamos ver aqui, ó. No caso da bicicleta, 5 milhões de quilômetros são necessários para que ocorra a primeira morte nas grandes cidades, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses 5 milhões e vou analisar o meu caso individual aqui, ó. Eu peguei o que eu andei no Strava aí desde 2016, final de 2016, então tem 3 anos e pouco, eu andei 18.300 quilômetros, tá? Então peguei aqui um Excel, quem quiser fazer, ó, é bem simples, tá? Na primeira linha eu coloquei aí os 5 milhões necessários para uma morte, na segunda linha vamos botar aí os 18 mil quilômetros que eu rodei, então eu tive uma chance de um acidente fatal de 0,36%, que é dividir isso por isso, tá? Isso representa uma chance de 1 em 277 de eu morrer. Se eu continuar nesse ritmo aí nos próximos 30 anos, até os 70 anos, eu vou ter uma chance aí em 27 de morrer. Mas lembrando que se eu também ficar em casa para não correr esses riscos, eu também posso morrer de sedentarismo, né? Se eu andar a pé, a gente viu que o risco é muito parecido, né? Então, assim, né, as questões não são tão simples. Agora vamos ver algo mais palpável ainda. Vamos ver por dia, né? Aqui, ó. 2018 eu andei 6.700 km, é bastante. Tem quem ande mais, né? Mas para mim já foi legal, indo e voltando na cidade administrativa para o trabalho, os audax da vida e algumas cicloviagens. Se eu dividir esse número por 365, dá 18,5. Então a chance aí por dia de eu falecer andando aí nesse período foi de 0,00037, que é 1 em 270 mil, né? Bem melhor, né? Se você andar só 10 km por dia, sua chance de morrer é de 1 em 500 mil, tá? Então, faz aí o seu, quem quiser ver, tá? A tabelinha simples. É claro que esses números, né, gente, são gerais. Eu, por exemplo, que tento andar em ciclovias, em rodovias, em ruas menos movimentadas, eu tomo uma série de cuidados que eu acredito que meu risco diminua. E também cidades onde tenha mais ciclista, né, tenha ciclovia, tenham políticas públicas mais efetivas, esses números tendem a ser bem menores, né? Se você for numa Holanda, não faço nem ideia, deve ser minúscula a chance de você morrer atropelado, tá? Também o contrário é verdade, se você começa a só estimular o uso do carro, né? Igual a gente viu aí esse governo desastroso, tirando radar, querendo aumentar ponto na carteira dos motoristas, isso vai prejudicar não só o ciclista, né? Mas os próprios motoristas tendem a aumentar os acidentes fatais.
tá? Então, tudo isso também é importante, isso conta, né? E são números do passado. Se no futuro a gente tiver políticas públicas melhores, e mais ciclistas, né? Quanto mais ciclista, mais seguro fica, tá, pessoal? Isso é uma constatação. Então, isso também depende de nós para fazer esses números melhorarem daqui para frente, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Um abraço.